Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um UPET. Meu nome é Azaf, sou graduando do curso de Engenharia Mecânica na Universidade Federal do Rio Grande e também faço parte do PET Mecânica. Hoje vamos então resolver um exercício que se encontra no livro de Estática Mecânica para Engenharia, 14ª edição do Hibber, o exercício de número 7.56, que pede para determinar o diagrama de esforço cortante e momento fletor da viga que é apresentada na figura. Bom, primeiramente, para o meu problema, eu tenho que fazer o diagrama de corpo livre da minha estrutura. Como eu tenho esse apoio em A, esse apoio vai me gerar uma reação em X e uma reação em Y, sempre arbitrando para o sentido positivo, porque se eu achar um resultado negativo, significa que eu arbitrei para o lado errado e é só, então, trocar o sinal. Ou, no caso, a direção do vetor no diagrama de corpo livre. Esse apoio em B ele vai me gerar somente uma reação em Y, então eu vou ter o meu BY. Agora eu preciso concentrar essa carga de 40 kN por metro. Essa carga ela vai ter que ser aplicada no centroide da figura, ou seja, bem no meio desses 8 metros, ou seja, 4 metros. E essa carga ela tem que ser equivalente, então eu vou ter 8 vezes 40, que vai dar os 320 kN aplicado a 4 metros de A, assim como mostra a figura inicial. Bom, tendo o diagrama com as forças já concentradas em seus pontos de aplicações, agora eu vou calcular as minhas reações. Primeiramente, então, para o somatório de momentos, posso fazer ele em qualquer ponto, escolhi fazer em A porque eu anulo as forças que passam pelo ponto A, no caso a X e a Y. Bom, para o somatório de momentos no ponto A, eu vou ter, então, menos 320 vezes 4. Esse 320 ele vai gerar um momento horário, ou seja, um momento negativo. E é por isso que está menos 320 vezes 4. Mais 8 vezes BY. Essa distância aqui, até BY, que é 8 metros, vezes o BY. O BY vai causar, então, um momento no sentido anti-horário, um momento positivo. E também a força de 20 kN, que está aplicada no outro extremo da viga. Eu vou ter uma distância de 11 metros aqui, e ela vai me gerar um momento no mesmo sentido da força de 320, ou seja, momento negativo, menos os 150 kN vezes metro, lá no final da viga, que é o momento aplicado. Isolando os termos, eu vou encontrar meu BY, que vai ser no valor de 206,25. Logo, após, eu posso então fazer o somatório das forças em Y. O somatório das forças em Y, ela vai ficar então menos 320, menos 20, mais BY, mais AY. E eu vou isolar novamente o meu AY ali e vou encontrar 133,75 kN. Como eu não tenho nenhuma força aplicada em X, meu AX vai ser zero. Bom, o primeiro corte da minha estrutura, então, é esse aqui. Eu vou ter a minha carga de 40 kN aplicada até algum ponto. Eu vou ter que a minha distância ela vai ser X e eu vou ter a minha reação em AY aqui. Essa carga distribuída, então, como eu deveria usar ela, seria, então, como 40x, porque é o que descreve o que seria a área. Ela está aplicada, então, numa posição de x menos 2. Lembrando que eu estou analisando sempre em relação a esse ponto aqui. Eu vou ter a minha normal saindo da seção transversal, a cortante no sentido vertical e o momento no sentido positivo sempre. Visto isso, então, agora é somente fazer o somatório de forças e momento. Somatório de força em x, então eu vou ter que a minha normal vai ser zero, não tem nenhuma força aplicada. O meu somatório de momento, então eu vou ter menos 133,5 vezes a distância, ou seja, x. E também vou ter essa força de 40x aplicada a x meios, a essa distância aqui do ponto que eu estou analisando, do ponto O. Então, eu vou ter menos 133,75, porque isso aqui vai me gerar um momento no sentido horário, um momento negativo, e eu vou ter o 40x me gerando um momento anti-horário, ou seja, um momento positivo. Isso, lógico, feito pela regra da mão direita. Fazendo então esse somatório, isolando os termos, eu vou ter essa equação aqui.
essa equação ela vai valer por um intervalo de 0 até x, porque não tem nenhuma outra mudança de esforço sendo aplicada no meio desses pontos, senão deveria ter feito uma equação anterior. Bom, para um x igual a 0, eu tenho que o meu momento vai ser 0, e para um x igual a 8, eu vou ter que o meu momento ele é menos 210. O somatório de forças em y, então eu vou ter menos 40x mais 133,75 menos o cortante, esforço cortante. Então, o meu esforço cortante é dado por essa equação aqui, isolando os termos. E para um x igual a 0, eu vou ter 133,75 kN, e para um x igual a 8, menos 186,25 kN. Bom, agora para o meu segundo corte, então eu vou poder pegar aquela força que estava distribuída e vou poder aplicar ela que nem no primeiro diagrama de corpo livre que a gente fez. Isso agora é equivalendo para um intervalo de x maior que 8 e menor que 11 metros. Meu diagrama de corpo livre. Desse corte, então, eu vou pegar também agora a força da reação em BY. Bom, primeiramente a gente tem que entender que essa força de 320 que antes era aplicada, ela está sendo aplicada agora em uma distância de x menos 4. Ou seja, seria a distância x total menos 4 metros, visto que o total dessa estrutura anteriormente tinha 8. Então, como ela é aplicada ao meio, por isso que é x menos 4. Agora, nesse ponto aqui da aplicação de BY, é realmente no final daquele primeiro trecho da viga, desse daqui, que equivale a 8 metros. E por isso, então, temos também que essa força está aplicada a x menos 8 metros. Tá? Então, primeiramente, meu somatório de momento, eu vou ter menos 133,75 vezes x novamente, mais 320 vezes x menos 4, menos 206,25, que multiplica x menos 8, mais o momento do ponto onde eu estou analisando. Então, eu vou ter que meu M2 ele vai ser essa equação aqui. Para um x igual a 8, vai equivaler a 210, o que bate, teoricamente, com o diagrama anterior. E o meu M2 vai ser de menos 150 kN vezes metro também, o que também vai bater com o meu primeiro diagrama, porque eu tenho um momento negativo sendo aplicado, que vai dar uma reação positiva e vai anular e chegar a zero nas duas extremidades. Então, bate o nosso cálculo. Logo após, eu vou ter o somatório das forças em Y. Então, eu vou ter menos V, mais 206,25, menos 320, mais 133,75. E vou chegar que para esse trecho, a partir desse ponto, o meu esforço cortante ele é 20 kN. Agora, já que eu tenho todos os meus valores, vamos então montar o gráfico, que é o que o exercício ele pede. Antes disso, então, eu separei duas tabelinhas, aqui, que é uma do esforço cortante e a outra do momento fletor. Aqui eu tenho, então, os meus momentos em kN vezes metro, a função desse momento e as distâncias que eles são aplicados. Então, para nós entender como funciona a curva, é bom a gente saber se ela tem algum ponto de inflexão. Nesse caso aqui, eu sei que ela vai ter um ponto de inflexão, então para mim encontrar onde que esse ponto ele se encontra no eixo x, eu vou fazer a derivada do momento em relação a x. Então, derivando a primeira função, ela vai ficar 2 vezes 20x mais 133,75. E eu vou chegar então que o meu x ele vai ser 3,34375 metros. Então, feito isso, agora eu consigo calcular o meu momento máximo naquele ponto ali, onde a minha curva ela vai mudar o sentido. E cheguei então que ela é de 223,61 kN. E eu tenho também que achar o ponto de interseção da função no eixo x. Então, para isso, eu posso pegar a função, igualar a zero, e eu vou achar a raiz, no caso, os dois valores de x, para onde essa curva ela intersecta o eixo x. No esforço cortante, eu também sei que eu vou ter que cortar o eixo x em algum lugar por conta da reta. Se nós isolar aqui 1, por exemplo, a gente vai ver que vai ser um valor positivo, só que se eu aumentar o meu x
para uns 8 metros, eu já vou ver que o meu valor aqui vai ser negativo, conforme a gente já calculou anteriormente. Então, mesma coisa, só igualar a zero e eu vou ver em que lugar que vai interceptar no eixo X. Bom, agora plotando o gráfico. Bom, agora como eu tenho todos os meus pontos que eu preciso saber para plotar esse gráfico, vamos começar então pelo diagrama de momento fletor. A equação que governa esse primeiro corte de 0, x igual a 0 até x igual a 8, é essa primeira equação de momento aqui. Como eu calculei meu ponto de inflexão, dizendo então que quando a minha função chega em x igual a 3, aproximadamente 35, ela tem uma mudança de sentido. Então, essa função ela vai fazer isso aqui. Meu ponto inicial, então, ela começa em 0, como eu já tinha calculado, e vai acabar em menos 210 quando ela chega aos 8 metros até a força aplicada em B. Sabendo, então, dessa função agora, eu tenho a segunda parte desse corte, então, que vai ser o meu M2, que ele começa em menos 210 e vai até menos 150. Então, ele é uma reta, é uma função 20x menos 370, eu vou ter essa parte aqui. Como eu tenho um momento aplicado de 150 kN vezes metro no final, eu vou ter uma reação positiva, visto que o momento ele é negativo, então uma reação oposta, o que fecha então em zero aqui. Para o momento fletor, a mesma coisa, eu tenho o mesmo ponto de interseção com aquela função ali. Então, eu vou começar primeiramente com a minha reação em AY de 133,75, esse espaço aqui. A partir daqui eu vou traçar uma reta até menos 186,25. Chegando aqui, eu tenho uma força em Y de 206,25, o que vai me deixar lá em cima com 20 newtons positivo. A partir do segundo corte, eu tenho então que ele é constante até o final. Chegou no fim, eu tenho uma força de 20 kN aplicada no sentido negativo, então fechando também em zero. Era isso, gente. Até o próximo.